Hoje vamos falar sobre o conteúdo religioso no SBT, que antes era proibido por Silvio Santos, agora é liberado pelas suas filhas. Você vai entender tudo isso agora. O anúncio feito pelo SBT sobre a estreia de um programa religioso apresentado pelo pastor David Leonardo surpreendeu muita gente e também os bastidores internamente da televisão por contrariar um posicionamento histórico de Silvio Santos, que foi o fundador da emissora. Conhecido há anos por sua resistência em ceder espaços na programação para conteúdos religiosos, especialmente os produzidos por igrejas evangélicas, Silvio manteve esse princípio mesmo quando outros canais, como Band, Rede TV, a própria Record, adotaram essa prática de vender suas faixas para líderes religiosos em troca de altos valores. Enquanto outros canais abriram espaço, o SBT sempre foi uma das poucas redes de abrangência nacional que escolheram não monetizar a grade com mensagens religiosas. Essa postura foi um dos marcos da gestão de Silvio Santos, que preferia manter o foco em entreter, informar e também, claro, em programas populares para toda a família. Só que com a morte do Silvio e com o comando agora das herdeiras, principalmente Daniela Beruti, que tem mais destaque no comando do canal, uma nova fase começa a tomar forma, com escolhas que indicam uma certa flexibilização entre antigos dogmas, entre eles a resistência à reinserção de religiosos no casting fixo da programação. A contratação de David Leonardo marca essa mudança de rumo, deixando claro que o SBT estará aberto a novos formatos e também propostas. O programa intitulado Bom Dia Esperança vem aí na programação, nas manhãs, e vai ter apenas 5 a 10 minutos de duração, sendo exibido por volta das 7h30, dentro do Primeiro Impacto. Esse formato curto é uma das apostas da nova gestão para poder inserir um discurso religioso, mas sem comprometer diretamente o ritmo da programação ou até atrair críticas do público que não se identifica com o tema, porque o país é laico. Ao contrário das práticas consolidadas de outras emissoras que recebem verbas milionárias aí de instituições religiosas para poder exibir cultos e programas de longa duração, o SBT inverteu a lógica. Não recebeu, mas pagou. A contratação de um pastor para um momento breve de reflexão matinal demonstra que a intenção é inspirar, motivar e não comercializar o espaço. Na Record, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, é a maior investidora na grade televisiva, com grande parte aí da programação dedicada à religião. Além dos cultos, a emissora também produz novelas bíblicas de alto investimento, como Gênesis, Os 10 Mandamentos, Reis, voltadas aí para a audiência evangélica. A Rede TV, outra emissora que também tem abrigo para religiosos em sua programação, também mantém há muitos anos um modelo de venda de horários. Embora sua audiência seja muito menor, o aporte financeiro das igrejas mantém aí a estrutura operacional funcionando. A Band, por sua vez, exibe o Show da Fé, comandado pelo pastor R.R. Soares, de 2003 até agora em 2025. Parou em 2021 por conta do Faustão, mas não deu certo, o Faustão voltou. O programa foi retirado, mas depois voltou porque a aposta fracassou e atualmente a emissora cede a parte noturna, que inclusive aí o Johnny Side está bem revoltado para o evangélico. A decisão do SBT de não vender, mas contratar, traz um diferencial. Ao empregar o pastor, a emissora passa a ter controle sobre o conteúdo, evitando os excessos e também as polêmicas que geralmente acompanham alguns sermões prolongados. Trata-se de uma estratégia para poder equilibrar a representação religiosa sem interferir na linha editorial, segundo a revista Veja. Com apenas 5 minutos diários, Bom Dia Esperança é um formato pensado para ser direto, positivo e motivacional, fugindo das técnicas tradicionais dos cultos transmitidos na televisão brasileira, mesmo que a emissora tenha recebido durante um tempo um coach, um pastor que se intitulava coach, Enfim, até alguns funcionários participaram de uma imersão de alguns dias, muitos até
ficaram revoltados porque não podiam nem sair do local. Enfim, mas uma das maiores referências evangélicas entre os jovens e adultos nas redes sociais é o Dave. Ele tem mais de 10 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e quase 17 milhões de seguidores no Instagram. Seus vídeos misturam humor, reflexão e também ensinamentos bíblicos com um tom bem inspirador. Apesar que ele mal usa a Bíblia, né? Ele fica só com a Bíblia fechada e falando. Mas enfim, os seus conteúdos, né, têm foco em dificuldades financeiras, conflitos emocionais, família, espiritualidade, trajetórias de superação. Sua linguagem acessível e afetiva cai do gosto do público, especialmente daqueles que buscam uma fé menos rigorosa, né? Que é aquela fé que confronta e mais acolhedora. A escolha de Dave pela direção do SBT revela uma estratégia de ocupar o espaço religioso com uma figura que já tem, de certa forma, uma credibilidade e um alcance. Em vez de apostar em um novato ou em um formato convencional, o SBT escalou um nome que une popularidade, autenticidade e alto engajamento digital. O discurso divulgado pelo próprio pastor na chamada de lançamento foi alinhado ao propósito do projeto. Em suas palavras, a intenção é, abre aspas, levar alegria, esperança e fé para o começo do dia de todos os brasileiros, fecha aspas, garantindo uma mensagem inspiradora logo nas primeiras horas da manhã. Diferentemente de outros modelos já consolidados na televisão, o Bom Dia Esperança não será um programa de culto, mas uma pequena pausa de espiritualidade. O foco não é a doutrina, mas a inspiração, o conforto emocional e a energia positiva para a rotina diária do público. A decisão de Daniela Beruti, filha de Silvio Santos e atual responsável pela emissora, mostra como o SBT está disposto a ouvir o novo consumidor e se adaptar às transformações de hábitos sem abrir mão da identidade histórica do canal. A participação de figuras religiosas na televisão sempre foi um assunto muito polêmico, envolvendo questões aí de liberdade de expressão, enfim, interesses financeiros, disputas também por audiência. Então, nesse cenário, você apostar em formato um pouco neutro e também informativo parece ser a tática aí do SBT para poder agradar sem dividir. A postura do SBT, nesse caso, pode abrir um novo caminho para outras emissoras que também buscam incluir a fé em sua grade sem depender ali de acordos com igrejas. Ao trazer um religioso como contratado, não como cliente, o modelo do canal pode se tornar, de certa forma, uma referência. Seja como for, a mudança marca um novo caminho na história do SBT. Após décadas sob o comando de Silvio Santos, a emissora agora testa novas estratégias para poder conversar com um Brasil mais diversificado, conectado e também interessado em conteúdos de valor humano. Se Dave Leonardo vai ou não se manter no ar, só o tempo vai dizer. Não só o Dave, mas também toda a programação nova. Mas o fato é que o SBT está se movimentando, fazendo escolhas que têm chamado a atenção do mercado e revelando uma disposição para sair da zona de conforto em nome da renovação. Se de um lado a escolha agrada parte do público evangélico, de outro levanta questionamentos sobre o futuro da grade do SBT que, aos poucos, conforme o sucesso até a decisão das donas, pode começar a incluir mais conteúdos religiosos em sua programação. Enquanto alguns celebram o novo espaço da fé nas manhãs da televisão, outros veem com cautela, receando que o SBT possa gradualmente seguir os passos de outras emissoras que hoje têm sua grade aí dominada por pregações e também programas evangélicos. Se a iniciativa se limitar aos 5 minutos prometidos, provavelmente não vai haver impacto negativo na base histórica do público. Mas caso o modelo se expanda, a discussão certamente vai voltar à tona com mais força. O fato é que o Bom Dia Esperança, nas manhãs, representa um momento muito simbólico de transição. Uma ponte entre o SBT do passado, com suas tradições imóveis, e o SBT do futuro, que busca um novo lugar no mercado cada vez mais competitivo e também segmentado. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal comentando sobre essa questão dos programas religiosos na televisão brasileira. Algumas denominações optam por não
ocupar mais espaços em algumas emissoras. Só as que têm muito poder aquisitivo financeiro, que tem muito retorno, essas sim ainda optam e veem uma certa viabilidade alugar horários, né, nas principais emissoras, como a Igreja Universal. Mas, por exemplo, um programa que tinha muito nas emissoras aí era da Vitória em Cristo, do pastor aí Silas Malafaia. Ele ocupava, né, espaço na CNT, na Band. Acabou, não tem mais, porque alguns optam por focar na internet. Porque você alugar horário numa emissora de televisão é muito caro. O valor vai de 500 até 1 milhão de reais. Então, dependendo da emissora, claro, se for uma emissora menor, com menos audiência, mesmo que ela tenha ali ainda um poder aquisitivo muito grande e que se refere a Ibope, o valor é menor. Mas a média é sempre essa, de 100 mil para frente. Um valor ali de um aluguel de horário, porque a emissora está literalmente cedendo o espaço da sua programação 2, 3 horas para aquele conteúdo ali. Mas o SBT já exibiu conteúdos religiosos. A Palavra Viva foi uma produção independente de cunho católico dessa vez, que foi ao ar nas manhãs do SBT nos anos 90. Pois é, esse programete ele tinha duração de cerca de 2 minutos e consistia na leitura de um versículo bíblico, seguido aí de uma breve reflexão, sem apelos comerciais, pedidos de doação ou interferências na programação principal. De acordo com o Sandro Nascimento, né, ele que trouxe essa informação do portal na telinha, essa inserção do Palavra Viva, que era exibido ainda quando o Silvio Santos geria a programação, representava uma pequena exceção à regra imposta por Silvio, mas não rompia com seus princípios, pois não envolvia dinheiro. Tá? Nem era ligada a instituições que usavam ali a televisão para poder propagar conteúdos religiosos com foco em lucro. A vinheta de abertura do Palavra Viva exibia uma imagem simbólica de uma Bíblia sendo aberta, o que já comunicava ao público a proposta espiritual do conteúdo. A narração era calma, com voz suave e também didática, apresentando mensagens que buscavam levar esperança, paz e reflexão para o início do dia. O programa Palavra Viva era produzido pela Associação Palavra Viva em parceria com missionárias servas do Espírito Santo e salesianos, né, de Dom Bosco. Era uma produção simples, sem figuras de celebridade, sem shows de fé, mas com mensagens que tocavam profundamente o público. A proposta era puramente evangelizadora, mas sem imposições. O fato do SBT ter exibido Palavra Viva, que muita gente acha que o SBT, quando o Silvio Santos estava no comando, nunca exibiu, mas exibiu, tá aí. Revela que o canal, ainda com o Silvio Santos, não era contrário totalmente à presença de religião, desde que respeitasse a natureza informativa e também de entretenimento do veículo. O que ele sempre evitou foi o comércio da fé, que é uma prática comum em outros canais, onde os horários são vendidos para pastores e líderes religiosos que usam o dízimo para poder alugar horário. Então vira um efeito cascata. Esse compromisso com a independência editorial fez com que o SBT durante décadas fosse uma das únicas grandes emissoras depois da Globo sem qualquer compromisso com o conteúdo comprado de igrejas, o que era um orgulho pessoal de Silvio, porque ele já havia declarado em entrevistas antigas que não achava correto transformar a grade de uma TV em palco para interesses religiosos pagos. O Palavra Viva, ainda assim, não deixou de ser importante para um grupo expressivo de telespectadores que viam, naqueles 2 minutos, uma forma de você recomeçar o dia com otimismo e fé, sem a necessidade ali de um culto ou um programa mais longo. A proposta era mais discreta, tanto que poucas pessoas lembram, e se tornou uma das marcas matinais do canal de Silvio Santos durante alguns anos. Silvio percebia o valor dessas mensagens, mas nunca permitiu que a religião tomasse espaço de outros formatos na grade. Ele defendia uma televisão popular, um pouco semelhante com a TV Tupi era, com foco na família, na alegria e com programas que agradassem o maior número possível de pessoas sem segregar ninguém por crença ou posição religiosa. Mesmo com essa postura, o SBT não deixou de atender a demanda do público que sempre buscava um conteúdo de reflexão espiritual. Então, o Bom Dia Esperança com o Dave, creio eu que deve seguir essa risca, né? Sem ser um programa de uma igreja específica, porque o Dave ele não
claro, deve frequentar, mas assim, não divulga, né, igreja nenhuma. E ele deve apenas falar ali como ele já faz isso no YouTube, falar umas palavrinhas ali, né, como ele sempre faz com o pessoal e serem mensagens, né, de fé, sem fazer mercantilização da fé. Porque possível era inadmissível que a televisão servisse como trampolim para líderes fazerem captação de recursos com promessas espirituais, sabe, em troca de dinheiro. E essa postura dele ficou ainda mais evidente nos anos 2000, quando a Band começou a exibir o R.R. Soares. E o programa dele começou a tomar boa parte da faixa nossa da Band, mas depois de outras emissoras. Enquanto o SBT ficava ali focado no jornalismo, nas novelas, nos programas de auditório, nos infantis. Sempre questionado, Silvio respondia com bom humor, mas deixava claro que enquanto estivesse no comando, o SBT não se transformaria no canal de igreja. Essa firmeza garantiu ao canal uma certa neutralidade no tempo em que a religião tomava conta das telas brasileiras. Agora, com a chegada das filhas, algumas estratégias começam a mudar, né? Então, não sei como é que será isso, porque colocar o David Leonardo, que é um pastor evangélico, num programa curto de 5 minutos chamado Bom Dia Esperança, sinaliza, claro, uma nova abordagem. Só que assim, essa proposta do Dave lembra muito a do Palavra Viva, porque a princípio vão ser mensagens curtas, de fé, sabe, com motivação, sem um caráter comercial, sem pedidos de doação, com foco no despertar positivo do dia. É uma aposta que resgata um formato testado com sucesso no passado, enfim, da emissora. Então, com isso, pode-se dizer que até o momento, o que o SBT, mesmo sensível no comando, não está rompendo é a sua essência, mas sim está atualizando e ampliando o modelo que foi bem recebido no passado e que respeita a audiência sem imposições dogmáticas. Está dada a informação aí, está feita essa análise sobre a programação religiosa agora no SBT com as herdeiras no comando. Na sua opinião, o SBT está no caminho certo, agora implementando de forma vagarosa os conteúdos religiosos? A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, se inscreva, deixe seu gostei e também siga a gente no nosso Instagram, @BastidoresDMOFC. Valeu!